Olá, turma 2001, tudo bem com vocês? Na nossa aula de hoje, nós vamos dar continuidade ao conteúdo do nosso livro. Nós vamos ver hoje o nosso capítulo 35, que trata do primeiro Império Francês ou do Império Napoleônico. Nós vimos na última aula todo o processo da Revolução Francesa, que culmina com a chegada de Napoleão Bonaparte ao poder. Então, olha que interessante. Aquela revolução que começa como um movimento de contestação à monarquia, ela termina trazendo de volta a própria monarquia, através da instituição de um império, o Império Napoleônico. É isso que nós vamos ver ao longo da nossa aula de hoje. Então, como que tem início o Império Napoleônico? No ano de 1804, Napoleão Bonaparte realiza um plebiscito na França, uma consulta popular. E 60% daqueles que votam aprovam a volta da monarquia na França. Então é dessa forma que Napoleão se torna, então, imperador da França. E ele passa a usar o título de Napoleão I. Napoleão I justamente para dar ênfase ao fato de ser o primeiro imperador francês. Pela primeira vez agora, a França se torna um império, tem um imperador. Uma medida importantíssima do governo de Napoleão Bonaparte vai ser a criação do Código Civil dos Franceses. Esse código fica conhecido como Código Napoleônico. Na verdade, é uma reformulação no sistema de leis francesas que vigorava até então. Então, esse sistema, esse código de leis, ele substitui as leis que vigoravam na França desde a Idade Média. Através desse código de leis, ficam consolidadas as conquistas obtidas na França durante a Revolução. Lembremos, Napoleão Bonaparte é fruto da Revolução. Só que as conquistas consolidadas são aquelas que beneficiam a burguesia, porque Napoleão chega ao poder como representante da burguesia e não das camadas mais pobres, camponeses e sans-culottes. Então, algumas medidas do código, por exemplo, foi abolida a distinção de pessoas baseada no nascimento, então acaba aquela divisão da sociedade em clero, nobreza e terceiro estado. A partir de agora, os privilégios do clero e da nobreza, que eram sustentados pelo terceiro estado, isso chega ao fim. A liberdade de opinião, de religião, também foi instituída na França, isso é muito importante. Então, a partir de agora, você tem a liberdade de culto na França, a liberdade de opinião, inclusive, em tese, de se manifestar contra o próprio regime, o que na prática não vai valer muito, mas enfim, teoricamente o código garante isso. Napoleão também realiza uma reforma educacional, reformando a educação pública e criando a Universidade da França. Esse ponto é interessante porque Napoleão via na educação uma forma de garantir apoio ao seu próprio governo, apoio ao regime, ao império. Então, ele via a escola como sendo um ponto de formação de opinião. Não é? Se nós instigarmos, se nós ensinarmos as crianças, os jovens, a amarem o governo, a defenderem o governo, essas crianças vão crescer defendendo o governo e amando o governo. Então, isso se aprende na escola. Então, seria uma forma de criar defensores do governo através da educação. Por isso, a reforma educacional. E nós vamos ter a expansão napoleônica. A França, com Napoleão, se torna um império. E, como todo bom império, vai tentar dominar outras regiões, conquistar outros territórios. Então, por exemplo, no campo externo, Napoleão disputou com a Inglaterra a hegemonia política e econômica da Europa. Então, França, governada por Napoleão, e Inglaterra se tornam rivais, duas potências rivais que disputam a hegemonia. Quem é a nação mais poderosa da Europa? Em 1805, Napoleão vai enfrentar a terceira coligação contra a França, que era formada pela Inglaterra, Áustria e Rússia. E nesse mesmo ano, a marinha francesa, com a ajuda da Espanha, tenta invadir a Inglaterra. Só que ela vai ser derrotada na Batalha de Trafalgar. Depois dessa derrota, Napoleão ele consegue se recuperar. Como? Ele consegue vencer a Áustria na Batalha de Austerlitz, e após essa batalha, o Sacro Império Romano é extinto. Cria-se assim a Confederação do Reno, que fica sob o comando da França. O Sacro Império Romano Germânico seria o território que hoje nós chamamos de Alemanha. Seria mais ou menos o que hoje corresponde à Alemanha. Então, ele tem fim depois da Batalha de Austerlitz, e com isso
cria-se, então, naquela região, a Confederação do Reno, comandada pela França. Então, observe que Napoleão Bonaparte está expandindo a sua liderança para além dos domínios franceses. E um ponto importantíssimo nesse processo expansionista de Napoleão Bonaparte é o bloqueio continental contra a Inglaterra. Como Napoleão não conseguia derrotar a Inglaterra, nós vimos que ele fracassa numa tentativa de invadir a Inglaterra, ele vai tentar por um outro caminho, o caminho da economia. Então, no ano de 1806, Napoleão determina o bloqueio continental contra a Inglaterra. O que era isso? Por esse bloqueio, ele determinava o fechamento de todos os portos europeus aos navios e mercadorias ingleses. Em outras palavras, Napoleão proibia todas as nações de comercializarem com a Inglaterra. Qual é o objetivo? Enfraquecer a Inglaterra economicamente, deixar a Inglaterra isolada do ponto de vista econômico para que ela pudesse se enfraquecer e assim ceder ao domínio napoleônico. E aí, nos anos de 1806 e 1807, o exército francês consegue vencer os exércitos da Prússia e da Rússia. Depois disso, o czar Alexandre I adere ao bloqueio contra a Inglaterra. O czar era, digamos assim, o rei da Rússia, o governante da Rússia. Então, a Rússia, que inicialmente não queria aderir ao bloqueio econômico, depois da derrota para Napoleão Bonaparte, para a derrota para a França, ele se vê obrigado a aderir ao bloqueio e rompe relações comerciais com a Inglaterra. Napoleão ameaça invadir os países que não aderissem ao bloqueio econômico, ou seja, os países que não parassem de comercializar com a Inglaterra. Então, um exemplo disso vai ser a Espanha. O rei Fernando VII, por exemplo, ele vai ser deposto do trono. As tropas francesas, as tropas de Napoleão invadem a Espanha, conseguem tirar Fernando VII, rei da Espanha, do trono, ele é obrigado a renunciar, e em seu lugar é colocado José Bonaparte, que era irmão de Napoleão. Mais uma vez, observe, então, Napoleão aumentando, expandindo os seus domínios, consegue agora controlar a França. E um caso interessantíssimo para nós, de forma muito particular aqui no Brasil, em relação ao bloqueio econômico contra a Inglaterra, vai ser Portugal. Porque Portugal era um forte aliado da Inglaterra. Inglaterra e Portugal possuíam relações comerciais muito sólidas. Então, por conta disso, Portugal decide não obedecer ao bloqueio contra os ingleses. Em outras palavras, Portugal anuncia que vai continuar comercializando com a Inglaterra. Diante disso, a França, Napoleão Bonaparte, decide invadir Portugal. E assim acontece. No ano de 1807, as tropas francesas invadem Portugal. Portugal, nesse período, era governado pelo príncipe Dom João VI. Dom João VI era príncipe regente. O que significa isso? Um príncipe que governa. Por que ele governava? Porque a rainha de Portugal era sua mãe, Dona Maria I. E Dona Maria I não estava em pleno uso de suas faculdades mentais, tanto que ela fica conhecida como Dona Maria a Louca. Então, diante da incapacidade mental de sua mãe de governar o país, Dom João tinha assumido o governo, por isso ele era príncipe regente. E aí o príncipe regente Dom João, ele tomou uma decisão, transferir a corte portuguesa e a família real para a principal colônia de Portugal, para o Brasil. Então é por isso que a família real portuguesa, junto com toda a corte, se muda de Portugal para o Brasil. Olha que interessante, Portugal é invadido e o governante foge para a colônia, foge para o Brasil. Então, assim, no ano de 1807, Dom João VI vem com a família real para o Brasil. Ele tem o apoio da Inglaterra nessa viagem, por exemplo, os navios da Marinha Inglesa escoltam os navios portugueses até o Brasil, caso a França resolvesse atacar pelo mar os navios portugueses, já que Dom João não tinha obedecido ao bloqueio continental. E um fato interessante, essa vinda da família real para o Brasil, ela vai ter impactos imensos na própria vida da colônia. Dois, por exemplo, que não fazem parte da nossa matéria, mas vale a pena comentar, vai ser a abertura dos portos brasileiros às nações amigas, ou seja, o fim do pacto colonial, que limitava o comércio da colônia, e o próprio fim
da colônia do Brasil. O Brasil deixa de ser colônia e se torna um reino, sendo elevado à categoria de Reino Unido. Então, olhem como esse expansionismo napoleônico influencia o mundo inteiro, inclusive no Brasil. De forma indireta, é graças a essa invasão napoleônica em Portugal que o Brasil deixa de ser colônia e se torna um reino unido a Portugal. E as consequências do bloqueio vão ser ruins, inclusive para a própria França. Por quê, pessoal? Porque enquanto a Inglaterra, que estava sem comercializar com boa parte da Europa, ela procura outras alternativas, por exemplo, ela reforça o seu comércio com as colônias aqui na América Latina, com os Estados Unidos e com o Oriente, o bloqueio prejudica a economia da França e dos países que aderiram ao bloqueio. Por quê? Porque os produtos ingleses não chegam mais nesses países. Então, como se diz na expressão, o tiro sai pela culatra, porque a Inglaterra consegue dar a volta por cima, consegue arranjar uma solução para esse bloqueio, comercializando com outras regiões, e os países que aderiram ao bloqueio, inclusive a própria França, acabam sofrendo com a falta das mercadorias inglesas. Então, por isso, essas medidas de Napoleão começam a ser contestadas, inclusive na França, inclusive pela burguesia francesa que apoiava Napoleão Bonaparte. E aí, no ano de 1812, a Rússia, que também estava sofrendo com bloqueio, rompe o bloqueio continental. A Rússia volta a comercializar com a Inglaterra. E agora nós vamos para o nosso segundo vídeo, onde daremos continuidade à nossa aula.